Tão importante quanto entender quais são os instintos é nós sermos capazes de compreender como eles se organizam dentro de nós. Porque isso vai definir claramente para onde vai a nossa atenção, qual será a nossa ordem de prioridade no momento de tomar alguma atitude ou decisão. Isso nós chamamos de hierarquia dos instintos, e é exatamente sobre esse assunto que abordaremos nesse vídeo. Bom, eu sou o André do Enneagrama e estou muito feliz de ter você aqui no meu canal. Afinal de contas, a minha finalidade aqui é te ajudar a colocar o Enneagrama de uma forma concreta e prática para você utilizar ele no seu dia a dia. E falando sobre quais são os instintos e sua hierarquia, eu vou descrever um pouco de como é que eles se organizam dentro de nós e qual é o impacto que isso tem nas nossas decisões e principalmente nos nossos relacionamentos. Se você ainda não conhece os instintos do Enneagrama ou se tem um pouco de dúvida sobre o que representa cada um, eu vou deixar aqui em cima um link para que você possa acessar um outro vídeo que já foi feito abordando esse tema chamado Desvendando os Instintos do Enneagrama. E lá você vai poder dar uma olhada nesse vídeo abordando um pouco o que é cada instinto. Hoje nós já vamos falar sobre como eles se organizam, qual o impacto que isso tem sobre nós. E é por isso que eu quero trazer para você esse conceito de hierarquia. Inclusive eu vou deixar aqui do lado como o dicionário Michaelis costuma definir hierarquia. E você pode perceber de uma maneira resumida que nessa definição a hierarquia é uma maneira que a gente tem para categorizar as coisas devido à sua importância, prioridade. E é nesse sentido que a gente usa o termo em relação aos instintos. Por quê? Porque eu vou ter um instinto que vai ser dominante, um instinto que vai ser flutuante e um instinto que vai ser reprimido. Quando eu falo que o instinto é dominante, olha o peso dessa palavra. Ser dominante quer dizer ter o domínio sobre tudo, inclusive sobre os outros instintos. Esse instinto dominante é quase como se ele pudesse trazer para ele mais de 80% da nossa atenção e da nossa energia durante o nosso dia. Ele simplesmente é responsável por grande parte dos nossos impulsos e dessa maneira ele tem uma forte influência na maneira como a gente vê e interage com tudo à nossa volta. E aí eu vou ter o instinto flutuante. O que é um instinto flutuante? É aquele que só entra em ação quando esse dominante, por algum motivo, não está agindo. E que situações que faz um dominante não agir, André? Primeiro, quando aquele cenário ou aquele ambiente não favorece a esse instinto dominante. Segundo, quando esse instinto dominante tira férias, ou seja, saio daquela minha realidade do cotidiano e vou viver uma outra realidade. Fica tranquilo porque eu vou te dar exemplos práticos de como é que isso funciona no dia a dia. Eu só estou primeiro te ajudando a entender como é que funciona essa organização. Mas quando eu trouxer os instintos e eu trouxer os exemplos, vai ficar ainda mais claro para você de como isso impacta a sua vida. O outro instinto é aquele que nós chamamos de reprimido. Por que tem essa nomenclatura de reprimido? Porque esse instinto vai ser aquele que eu vou negligenciar na minha vida. Mais do que isso, é como cada instinto representa uma área da minha vida, uma estratégia de sobrevivência específica. Você vai perceber que quando eu reprimo um instinto, é como se eu estivesse negligenciando uma parte da minha vida que eu não sou acostumado a dar atenção a ela, que eu não acho que ela tem relevância, ou que é desgastante para mim ter que lidar com aquilo. Justamente por qualquer um desses fatores, eu acabo dando esse nome de reprimido, porque é como se essa parte da minha vida ficasse lá, realmente deixada de lado. Bom, agora eu vou trazer para você como é que isso acontece de uma maneira prática. Eu vou mostrar para você um exemplo claro disso. Vamos dar uma olhada agora nessa imagem que está aqui. E nessa imagem você vai ver uma simulação de uma hierarquia dos instintos. Eu vou ter primeiro um instinto
que está representado por uma única pessoa. Vocês estão vendo? Esse aí vai ser o nosso autopreservação, ou como eu gosto de chamar, conservação dominante. Essa pessoa, ela tem como dominante o instinto de conservação. Nós vamos observar que o segundo vai ser duas pessoas representados nesse quadradinho aí. Então, nesse degrau, eu vou ter o instinto de conexão, ou também chamado instinto sexual, que por estar no meio é como se ele fosse o nosso flutuante. E por último, nós temos a representação do instinto de participação, ou também chamado de instinto social. Então, essa pessoa que nós estamos analisando, ela tem uma hierarquia dos instintos, onde o seu instinto de conservação é o dominante, seu instinto de conexão é o flutuante e o seu instinto de participação é o reprimido. Como é uma pessoa desse jeito, André? Uma pessoa dessa, ela vai ter o quê? Ela vai buscar seguir métodos na vida dela, rotinas, ela vai ter muita preocupação com o futuro e ela vai ter muita ansiedade e medo de passar necessidades, principalmente a nível financeiro. Por quê? Porque o instinto de conservação é quem domina a vida dela. Então é uma pessoa que dificilmente vai ter facilidade em arriscar, em se jogar no novo, sem ter muito controle sobre aquilo. É uma pessoa que vai ter dificuldade de experimentar coisas que ela não tem conhecimento. Então, a pessoa, quando ela é conservação dominante, o foco da vida dela é garantir a segurança e o conforto para ela. Imagina que essa pessoa, ela que tem a vida dela voltada para cuidar de si mesma, que vive numa vida de uma rotina, que vai todo dia de manhã para academia, que faz o seu café, que trabalha, que vai para a sua faculdade, que segue aquela sua agenda, em algum momento conhece uma pessoa pela qual ela se apaixona. E aí, quando a pessoa conhece outra, o instinto de conexão vem à tona. Principalmente porque no caso dela, ele está como flutuante. Então significa o quê? Que durante o dia a dia ela vai continuar sendo uma pessoa que vai priorizar a rotina dela, vai priorizar a sua própria agenda com uma boa conservação. Mas vão ter momentos que ela vai sair para encontrar com o amor. E quando ela for se encontrar com este amor, com esta pessoa amada, ela vai naquele momento deixar vir à tona o instinto de conexão, para ficar conversando, para interagir, para poder ter todo aquele momento da conquista. Mas no momento que ela volta para casa, o instinto de conservação volta a assumir a sua vida. Então vocês estão entendendo que o flutuante é aquele que tem um espaço quando não faz sentido o dominante estar agindo. E o participação, André? E o terceiro instinto que está lá reprimido? Quando é que ele tem vez? Bom, se depender da pessoa, nunca. Normalmente uma pessoa que tem essa configuração na hierarquia dos instintos, ela vai ser uma pessoa que vai evitar aglomerações, que vai evitar espaços onde tem uma interação social com muitas pessoas, ela vai fugir de situações que tenha que falar em público. E olha, uma coisa que é muito interessante nessa hierarquia é porque quando a gente pensa no conceito de hierarquia, a gente pensa sempre assim, o mais alto, ele tem poder sobre o que está abaixo, ele comanda o que está abaixo. Significa que com os instintos isso também vai funcionar. A pessoa que tem o dominante como conservação, é ele que comanda os outros dois, é ele que determina que horas o sexual ou conexão pode vir à tona, e é ele que vai determinar se em algum momento esse instinto de participação ou social pode vir à tona também. É interessante observar que quando a pessoa tem esse instinto de conservação como dominante, ele passa a encarar esse de participação reprimido como uma ameaça para ele mesmo. Então, significa que, por que eu mantenho sempre essa hierarquia onde um domina e um está reprimido, André? Porque
Quando tem um dominante, aquele dominante ele vai sempre enxergar o reprimido como uma espécie de ameaça à sua estratégia de sobrevivência. Traduz isso. Vamos para um exemplo prático. Eu tenho essa pessoa e ela vai, por exemplo, para um evento social, onde tem muita gente. Nesse evento social, ela vai priorizar o quê? Ela vai chegar nesse evento e vai procurar um lugar que seja confortável para ela ficar, que não tenha muita exposição, ou seja, o autopreservação, conservação vai querer conservar ela, né? E que ela possa ficar no controle da situação para garantir a segurança de estar naquele ambiente. Se ela encontrar alguém que é próximo a ela, ela pode se permitir sentar ao lado dessa pessoa e se conectar através do instinto de conexão. Mas uma coisa é certa, ela vai continuar evitando, por exemplo, qualquer situação que ela tenha que se expor. O que vai passar na cabeça dela quando ela pensar assim, nossa, alguém me chamou para ir lá na frente falar no microfone? Alguém me pediu a opinião e pediram para eu falar para o grupo todo. O autopreservação ou conservação que está nela vai soar na cabeça dela a seguinte coisa. Tome cuidado com o que você vai dizer. Se você falar algo que as pessoas não concordem, você pode sofrer bullying, você pode ser recriminado, você pode ser julgado. Eu só estou querendo te proteger. Então entende que o próprio instinto dominante cria situações que vão reforçar com que o instinto reprimido seja visto como algo ameaçador. Vamos supor que essa pessoa fosse o inverso do que ela é. Que ela tivesse o instinto de participação dominante e o autopreservação fosse reprimido. Ela estaria no local onde ela chegaria no meio do grupo, iria interagir com as pessoas, iria conversar com as pessoas, ia ser carismática com todo mundo. E em algum momento ela ia pensar, nossa, talvez eu estou falando demais, me expondo demais, talvez fosse importante eu me preservar mais, ficar mais reservado nessa festa. O instinto de social ou participação ia dizer, você está ficando maluco? Você está ficando maluca? O legal é estar em grupo, o legal é interagir, o legal é entreter as pessoas. Então, ficar trancado, ficar sentado lá atrás no fundo, ficar sentado em algum lugar, ou se preocupar em estar indo comer o buffet ou jantar, não, isso não é importante no evento. O importante é interagir, fazer network, conversar com as pessoas. Depois você janta em casa, depois você come, depois você descansa, depois você fica sentado. Vai rodar, vai bater perna no evento, vai conhecer gente. Então, um social dominante, uma participação dominante, iria privilegiar tanta interação social que poderia esquecer de aproveitar qualquer tipo de comida que tivesse no evento, aproveitar de em algum momento também descansar ou sentar ou recuperar as energias, ou mesmo ficar preocupado em expor demais qualquer tipo de situação dele, né, de se preservar. Não. Então você percebe que essa hierarquia interfere na maneira como a gente lida com as situações. E se eu tivesse, por exemplo, André, o conexão dominante, então essa pessoa buscaria sempre olhar para um ambiente onde ela chegou, no evento social, e buscar a pessoa que é mais próxima dela. Sentar ao lado dessa pessoa e ficar o evento inteiro conversando com essa pessoa, que é o elo de conexão que ela tem. Mas eu posso aprofundar isso com você em outros momentos, quando a gente estiver falando sobre as principais consequências de cada instinto. O importante é você entender que esses instintos estão organizados de uma maneira onde sempre existe um dominante, um secundário ou flutuante e um reprimido. Onde esse dominante, ele vai olhar para o reprimido como uma espécie de ameaça à estratégia que ele tem. Então o próprio dominante continua fazendo força para manter o reprimido bloqueado. E o flutuante, ele vai entrar em ação
quando esse dominante não estiver agindo por algum motivo, ou quando houver uma situação que seja diferente, que a pessoa se permita relaxar em relação ao que o dominante quer e dar espaço para o flutuante vir à tona. Isso gera todo esse impacto na nossa vida, todo esse impacto nos nossos relacionamentos. Se esse vídeo contribuiu alguma coisa com você, se esse vídeo contribuiu em te trazer mais uma clareza sobre esse assunto, então eu te convido a curtir, a compartilhar e até clicar no sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos que virão, porque nós teremos ainda muitos outros assuntos que nós vamos abordar sobre os instintos do Eneagrama. Eu fico muito feliz de poder contribuir e partilhar com você sobre esse tema que eu amo tanto. Afinal de contas, o Eneagrama ele mudou a minha vida e eu tenho certeza que ele pode mudar a sua também.